Boa noite. Vamos continuar nossa visita à vida de Josias. É a segunda pregação. Vimos na passada que o rei Josias foi o maior reformador espiritual de Judá e Israel, reinou 31 anos em Jerusalém, de 640 a mais ou menos 610. Foi o último rei de Judá que a Bíblia diz que fez o que era reto. Vimos que o primeiro passo na reforma foi destruir imagens e postes e esculturas de idolatria, tudo que atrapalhava o povo de adorar a Deus. Começou em Jerusalém e nos seus arredores, e foi até o extremo norte de Israel, expliquei isso direitinho, lá em Naftali, que nem era de responsabilidade direta sua, nem estava incluída diretamente no seu reino. Então vamos a 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 8 em diante. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maacéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem àqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaate, Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para os superentenderem a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos músicos, eram superintendentes dos carregadores, e dirigiam a todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Vamos parar aqui e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra lida, que possamos aprender com ela um pouquinho mais do que já sabemos ou muito e aplicá-la nas nossas vidas para que levemos mais a sério a vida cristã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Temos aqui um avanço de 6 anos no tempo, desde quando paramos, lá no versículo 7. Esse tempo deve ser o tempo que Josias levou envolvido na purificação de Judá e Israel, conforme já comentei, quebrando postes, ídolos e muitas outras coisas. Ele agora estava na idade madura de 26 anos de idade. 26 anos, quando continua fazendo essa obra gigantesca. Antes ele estava com 20, quando começou a fazer esta reforma enorme em Judá e Israel. Muito bem, chegou a hora de um novo passo na reforma espiritual, ou seja, a reparação física do templo em Jerusalém, construído mais ou menos 300 anos antes por Salomão.
Josias escolheu 3 pessoas para dirigirem a obra. E eles então foram ter com o sumo sacerdote e receberam dele dinheiro que havia sido arrecadado para o templo. E em várias tribos havia sido feita uma coleta para o templo e outras colaborações da própria cidade de Jerusalém, dos arredores. O fato é que tinha algum dinheiro lá disponível. E foram ter, então, com o sumo sacerdote e acertaram que esse dinheiro iria financiar a obra do próprio templo. Os superintendentes dos trabalhos, pelo menos diretamente dos trabalhos, eram levitas, como haveria mesmo de ser encarregados de cuidarem do templo. Lá em 2 Reis, eu não vou ler, mas a passagem paralela, e quem esteve aqui na quarta-feira atrasada, não a passada, sabe que eu preguei em 2 Reis, capítulo 22, versículo 7, nesta história aqui, porque lá tem um detalhe. Quando diz que entregaram o dinheiro para os superintendentes da obra, lá diz que eles trabalharam com tanta seriedade que nem se pediram conta do dinheiro. Aí eu resolvi dedicar toda uma meditação, com seus 15 minutos por aí, sobre este ponto que eu achei espetacular e comentei vários itens sobre essa observação que eu achei excelente. Não pediram nem conta do dinheiro. E, obviamente, eu não vou repetir aqui o que eu disse. Está dito lá. Mas não posso deixar passar a oportunidade para agradecer a Deus pela fidelidade de homens e mulheres que têm trabalhado nesta igreja na área financeira, que no caso da igreja é chamado de Conselho de Patrimônio, incluindo, obviamente, tesouraria, vice-tesouraria. Desde o início da igreja, e tem sido muito gostoso trabalhar com vários grupos de irmãos e de irmãs em Cristo, muito tranquilo, prazeroso, e não temos que nos preocupar com questões de honestidade, questões de fidelidade, e a igreja tem encontrado situações difíceis, até por causa do endividamento e da grande, enorme ousadia que tivemos, não sem a ajuda de muitos, para este prédio, igreja novinha, como é a nossa. Então, foi muita habilidade humana, uma orientação de Deus, certamente, no trato do dia a dia da igreja, nas responsabilidades, nas obrigações assumidas e tudo mais. Então, graças a Deus por todos eles, sem citar nomes, mas do jeito que o autor lá de Reis, no caso 2 Reis, sentiu-se movido pelo Espírito Santo para anotar, coloque aí, que não foi pedido contas desses obreiros lá do templo, de tão fiéis que eles eram. Está aqui o dinheiro, gastem na obra, isso foi suficiente. Muito bem, Josias havia limpado o terreno, quebrando os ídolos em toda a terra, como já dissemos. Agora estava na hora de ele dar condições para o povo adorar a Deus corretamente. Chegar a hora de restaurar o templo, o centro da adoração a Deus naquela época, com sacrifícios, festas, etc., tudo previsto pela lei de Moisés. Muitas partes estavam em ruínas, por causa do descaso de muitos reis infiéis que passaram pelo trono ali de Judá. Aqui merece uma reflexão. Sempre nós estamos falando da importância do crente quebrar vícios, eliminar maus costumes da sua vida, abandonar isto o mais que pudermos, até virar pó, citando a expressão
utilizada para Josias, que ele, conforme falamos no domingo passado, que ele quebrou o ídolo de tudo até virar em pó, fisicamente destruiu, não deixou nada. E nós sempre estamos falando, e você percebe nas Escrituras também, não precisa ser ouvindo uma pregação, da necessidade de deixar os vícios e a vida passada do velho homem, e agora nós somos novo homem que se refaz e tal, sabemos as exortações fortes das Escrituras. Mas quebrar vícios e maus costumes não é suficiente para uma vida cristã excelente. Imagine chegar para um irmão e perguntar: como é que vai sua vida espiritual, meu irmãozinho? Vai bem. Não tenho vícios, tinha vários quando me converti, acabei. Quebrei maus costumes, muitos, de maneira bem séria, anotando num papel que eu tinha que abandonar aquilo. Com a graça de Deus, consegui. Não frequento maus lugares. Tudo bem. Não sonego impostos. Muito bem. Não roubo de ninguém. Muito bem. Eu corro da sensualidade, da impureza. Muito bem. Estou aqui ouvindo. Acabei. Acabou? Acabei. Então, essa é a sua vida em Cristo hoje? Esse é o resumo da sua vida hoje, como crente em Jesus Cristo, como discípulo de Cristo? Não ter os vícios que tinha, maus costumes quebrados, honesto, sem roubar, como você disse, não faço isso, não faço aquilo, ótimo, muito bem. Mas falta alguma coisa. Vida espiritual saudável não é só ausência de males, não é só tirar os vícios, mas a presença de relacionamento forte com Deus, mostrado através de um andar cristão vigoroso, forte, proposital, buscado. Uma santidade crescente, uma dedicação cada vez maior para as coisas de Deus, que levam tempo, levam cabeça, levam energia, levam dinheiro, levam à necessidade de fazer coisas que não gostamos muito, algumas vezes. Essa foi exatamente a linha de Josias. Após tirar o que não prestava de Judá, de Jerusalém, os arredores ali em Judá e Benjamim, que eram as áreas diretamente sob o reinado dele, depois avançou para o norte, no antigo reino do norte, que havia sido dominado pela Assíria, estava num vácuo ali de poder, que os assírios já tinham sido derrotados em outras batalhas ali. E ele foi então entrando, como já disse, chegou lá no extremo norte, tirando e derrubando e limpando e pronto. Talvez tenha passado 6 anos nisso aí, chegou o momento de dizer, agora estamos limpos. Podemos dizer que Judá e Israel está agora sem aqueles vícios, sem a escravidão às estátuas, aos ídolos, à idolatria, estamos livres. Pronto. Fiz o que precisava. Não. Ele precisava agora dar ao povo condições para se desenvolver espiritualmente. Antes não podia nem pensar nisso. Estava tudo tão tomado pela idolatria, tão tomado pelo que era errado e pagão e odioso aos olhos de Deus, que ele deve ter olhado e visto, eu tenho que tirar isso do meio primeiro, para poder então construir, limpar o terreno, como já comentamos isto.
essa parte é fundamental na reforma de Josias. Ele olhou e disse, é o templo, é lá que vai reunir, é lá que vai centralizar, é assim que Deus quer centralizar a adoração a Deus naquele lugar físico, no templo, que está em ruínas. Então, depois de limpo tudo, vamos agora reformar fisicamente o templo. À medida que o crente elimina o que é ruim na sua vida, ele precisa encher imediatamente o vazio que ficou dos vícios abandonados, dos maus costumes. Tem que encher com coisas boas aprovadas por Deus. Lembra de uma passagem em que o Senhor Jesus Cristo disse, em Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45, passagem muito pouco comentada, e eu acho que eu nunca nem preguei sobre ela, não me lembro. Mateus 12, 43 a 45. Uma passagem misteriosa e que deveria nos deixar mais cuidadosos com o que nós fazemos com o nosso tempo, com o nosso corpo, com a nossa alma. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada, prontinha, esperando. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Eu não vou entrar na exegese desse texto, se é para crente, se é para não crente, se pode ser aplicado para um e para o outro também, em certas situações. Eu quero dizer o seguinte, só por um motivo eu chamei a atenção desta passagem. Um princípio de que o mal saiu, enche com o bem, não deixa vazio, porque a tendência do mal é voltar. Satanás perde uma alma para Cristo, não vai dar as costas para aquela alma e dizer, essa eu já perdi, já era, vou me preocupar com outra que ainda está nas minhas garras. Não é assim. Ele luta ainda por aquela alma como se pudesse ainda reconquistá-la. Não pode. Se de fato aquela alma foi ganha para Cristo, ou por Cristo, aquela alma já não é mais conquistável. Mas e quantas têm a aparência de que foram ganhas para Cristo e não foram? Estão ali, aí sim, susceptíveis de serem resgatadas de volta para o vômito. Como o apóstolo Pedro diz. Tudo isso é muito misterioso. Você acha que é tão seguro assim? Que você está tão seguro? Cuidado. Você tem certeza que a sua salvação é daquelas em que a gente pode dizer, essa foi para valer? E esse passou realmente por um legítimo processo de regeneração? De onde você tirou isso? Com que base você está pensando assim? Não vá se segurar nas minhas pregações, não. Não, o pastor lá está cansado de dizer que uma vez salvo, sempre salvo. Primeiro não sou eu, é a Bíblia. E está dizendo mesmo isso aí. Tudo bem, claro que está dizendo isso aí. Mas você tirou da onde?
que é salvo. Porque isso aí não tem pastor que penetre. A palavra de Deus, ou melhor dizendo, o Espírito Santo penetra e sabe perfeitamente a sua situação. Você pensa que eu sei? Você acha que o fato de eu lhe batizar aqui significa que eu estou atestando a sua salvação? Negativo. Esse peso eu não carrego. Nem posso. Eu estou atestando ali que você foi examinado por seres humanos, pessoas pressupostamente convertidas, líderes da igreja que examinaram, você deu respostas convincentes, você passou por uma votação na igreja, examinaram e achamos, na nossa pequenez e na nossa incapacidade de ver coração, nós achamos que as suas respostas eram coerentes com a sua confissão de alguém que foi salvo por Cristo. Por isso, nós vamos lhe batizar, estamos atestando sim, até por escrito, que você nos convenceu de que suas respostas são coerentes com a sua profissão de fé. Ponto. E a sua vida até aqui, às vezes a pessoa é recém-convertida, às vezes nem tanto, mas às vezes não teve nem tempo de viver muito a vida cristã, até aqui nós admitimos que as suas respostas são coerentes e a sua vida tem sido coerente, não é perfeita, mas a de ninguém é, a nossa não é também, faz parte, mas você até aqui tem demonstrado uma certa seriedade na sua confissão de fé, então vamos lhe batizar. E você agora é membro da igreja. Pronto. Mas não vá se segurar nisso. Você tem que se segurar em convicções muito íntimas dentro do seu coração. É você que sabe as transformações que houve no seu coração, o andamento da sua santidade, o calor pelas coisas do alto, a vontade de estar mais perto de Deus. Isso é o natural para quem se converte a Cristo. Muitas vezes acontece o contrário, ou estagnação ou um retrocesso. Então, esse aí tem que ter muito cuidado, porque há a casa dele, usando a expressão de Jesus Cristo, pelo que passou, pela confissão e pelo batismo, pela vida que teve razoável em termos morais e tal, vamos dizer assim, está limpa. Mas não foi habitada pelo Espírito Santo de Deus, está vazia. Isto é um perigo que volta pior. E não é à toa que nós vemos pessoas que já disseram que são crentes, que cantaram em coral, até pastores que pregaram de púlpito e batizaram outros e tudo mais, que esfriaram e voltaram para a vida do mundo pior do que antes. E às vezes não é nem uma vida de imoralidade aberta, impiedade total, não, mas em termos de doutrina, de ensinamentos, e começam a ensinar coisas próprias, e fundam seitas, e se afastam da verdade do Evangelho, e décadas se passam, e vão ficando velhos, e a gente olhando, não vai sair daí não. Parece que esse aí foi conquistado de volta pelo diabo, que ele disse que tinha tirado da sua vida 10 anos atrás. 20, 30, não sei. Isso é muito sério. O que é que você colocou na sua vida, no seu dia a dia, nos seus atos, nas suas ações, nas suas reações? O que é que você efetivamente colocou no lugar? Depois de ter destruído vícios, acabei o namoro com aquela moça que não gostava de Jesus Cristo, não era crente, e acabei uma sociedade lá com alguém que também não tinha os princípios cristãos, ou isso, ou aquilo, tomei um bocado de providência. Ótimo!
Igualzinho Josias, muito bem. Josias não parou aí. Se eu vou colocar algo fortíssimo no lugar dos postes ídolos que eu quebrei e reduzi a pó, eu vou recolocar só mesmo o templo de Salomão, que está ali destruído. Não destruído, mas bem arruinado, bem estragado. Eu vou fazer voltar a adoração ali ao Deus de Israel, para encher realmente a mente, o coração, a alma deste povo, tão vazio espiritualmente, tão longe de Deus como eles estão. É muito importante você pensar neste aspecto de atitudes suas, decisões práticas para melhor servir a Deus em vez de servir a carne. É muito importante. É interessante que alguns tipos gostam de quase ridicularizar quando os pastores mostram dar um certo valor à frequência aos cultos, por exemplo. Isso aí não quer dizer muita coisa, não. Isso é uma espécie de legalismo. Desde quando a vida cristã é ir para culto? Bonito, né? Bonito. Entrosamento com irmãos, cultivo de amizades com crentes em Jesus Cristo, porque presume-se que deixou para trás amizades do mundo que não servem para nada, a não ser para levar de volta aos pensamentos que tinha antes e a certos desejos e a certos caminhos antes. Então cortou muitas amizades ruins, mas e as novas fizeram? Você fez novas amizades com crentes? Estudo da palavra de Deus. Esses pastores não mudam o disco, não, hein? Lê a Bíblia, vá para os cultos, e fica nisso. Eles não aprenderam que a vida espiritual é muito mais do que isso. Aí, se pega um camarada inteligente e tudo, ele vai fazer para você chorar. Não! Isso é legalismo. Importante é o interior, importante é querer realmente buscar a Deus, é orar, mas não é orar hipocritamente, não, porque pastor gosta muito também de dizer, orar, tem que orar, ler a Bíblia, orar, ir para culto, é a trilogia lá, bem ao lado da outra e tal. Não, mas o que interessa é o coração e tal, pois continue sendo enganado pelo diabo, com esses papos e com esses pensamentos. Porque um coração que está afinado com Deus vai para os cultos. Um coração que está afinado com Deus vai procurar crentes para se associar, para comungar, para estar juntos. Vai gostar de atividades ligadas ao reino de Deus, vai gostar. É natural, é impossível que alguém que esteja com o coração, quer falar do coração? Com o coração intimamente ligado com Deus, ligado com as coisas de Deus, é impossível que alguém assim não tenha vontade de orar, de fazer parte da sua igreja naquilo que pode contribuir, além do aspecto pessoal, de falar de Cristo, a tempo e fora de tempo. Não. É muito importante o crente estar constantemente avaliando se as coisas que ele faz, que ele se mostra fazendo, não para se amostrar, como se diz, mas
ele é visível como uma luz, como diz Cristo, se essa visibilidade está sendo realmente real na vida dele, ou é só papo. Se ele está contribuindo de fato para a causa de Deus, de alguma forma real. Rei Josias disse, vou arrumar aquele templo. Vocês podem não ir lá se não quiserem. Não vou obrigar ninguém. Mas está lá. E os que são fiéis a Deus são poucos, dada a idolatria generalizada na época. Mas vamos torcer e orar ao Deus de Israel para que ele converta pessoas para ele, ou pessoas que já eram dele, mas estavam afastadas pelo paganismo ou idolatria, voltem para ele. Aí Deus é que sabe, como eu já acabei de comentar, quem é salvo, quem não é salvo, eu não sei, mas o templo está lá. O que depender de mim como rei, vai estar lá, para o povo ter aonde ir. E não ia colar muito para Josias alguém de lá dizer, não, eu não preciso ir ao templo para adorar o meu Deus. Eu adoro o meu Deus de casa. Não. Versículos 14 a 18. Enquanto isso, eu espero que cada um de vocês fique pensando, o que eu posso fazer para melhorar o meu serviço a Deus? O que eu posso fazer? Versículos 14 a 18, voltando a 2 Crônicas 34. Agora vem. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório dizendo, tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. A obra está indo bem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatório muito bem feito aqui. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo, aí vem o quente. O sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Surge uma cena interessantíssima e de fator fundamental para a reforma tão desejada por Josias. O livro da lei, a própria lei de Moisés. Talvez não obrigatoriamente os 5 livros do Pentateuco, mas com certeza Deuteronômio, muito provavelmente, e talvez Levítico, isso não sabemos precisamente qual a parte. Curioso. Josias, mesmo rei, mas limitado, claro, fez o que estava ao seu alcance na reforma. Destruiu os ídolos e começar a reforma do templo. Já estava em andamento. Mas para Deus faltava algo fundamental. O estudo da lei. Para que os moradores lá ou se lembrassem ou tomassem contato pela primeira vez, mas que eles tivessem ali contato direto com a lei
e providenciasse para que aquele contato, providenciasse ou desse espaço para que aquele contato naturalmente se transformasse em prática. Então o próprio Deus providenciou algo curioso, de uma maneira muito discreta. Aliás, tem vezes que Deus não é nada discreto. Acabamos de falar da entrega dos 10 mandamentos, com trovão, com raio, com relâmpago, com tudo, tremor de terra. Ele sabe ser assim. Pandemias, Deus sabe não ser nada discreto, nem quer ser. Mas às vezes ele é discreto. Ele vem às vezes no cicio, né? No sussurrozinho de um vento, como aconteceu com Moisés, vamos já ver também lá em Êxodo, depois. E aqui, de uma maneira discreta, Deus deixa acontecer algo que parece fortuito. Fez com que alguém achasse o livro da lei. Só o livro da lei. Pá! Achou lá. Que sorte! Que não foi sorte coisa nenhuma, foi Deus providenciando por Ele próprio. Era algo que estava acima de Josias. E é muito gostoso para os que levam a sério as coisas de Deus e que tomam providências dentro das suas limitações para agradar a Deus. Eles sabem o que fazer para agradar a Deus até um ponto bem limitado. Porque tudo que nós queremos fazer envolve situações em que nós mesmos não sabemos que vão acontecer, ou situações que já estão presentes, nós não sabemos como resolver para alcançar o objetivo, dificuldades que aparecem. A gente quer fazer, marca um alvo para fazer algo para Deus, quer realizar, se interessa naquilo, se prepara para aquilo, mas mal sabe que tem obstáculos que ele não está nem vendo muitas vezes, que ele não vai conseguir ultrapassar aquilo. Vai ser frustrante. Aí Deus olha, vê o nosso coração, ele quer fazer mesmo. Ele não sabe onde é que ele se meteu para fazer isso para mim. Eu vou providenciar. Eu vou remover dificuldades, obstáculos que ele nem sabe que tem. Ou que ele desconfia, mas ele pensa que o obstáculo é desse tamanho, mas é deste. Porque eu sei que é, que eu estou vendo tudo aí. Às vezes, de maneira discreta, tenho certeza que Deus age muitas vezes em nossas vidas de uma forma que a gente nem nota, nem percebe. Seríamos até mais gratos a Deus, seríamos até mais dedicados a Deus se nós víssemos essas coisas, mas Ele tem a sabedoria infinita, Ele sabe. Quando Ele não se quer nem fazer notar que nos ajudou ali, e tornou possível, ou pelo menos até certo ponto, a gente fazer o que queria. Sem Ele, não teríamos saído nem do lugar. E às vezes nós podemos ver a mão graciosa dele mesmo, quase que a gente pode enxergar, quase pegar na graça dele, no poder, na misericórdia dele. Às vezes ele não se faz nada discreto, como eu já comentei, ele se faz presente na nossa vida de uma maneira que a gente só falta cair no chão. Seja como for, é maravilhoso servir a um Deus que vê o nosso coração, vê a nossa intenção e que nos ajuda a transpor obstáculos que nós nunca conseguiríamos, não é nem transpor, não conseguiríamos nem saber que existem. Ele resolve isto. E a nossa parte é a decisão de fazer
a vontade, o interesse, a sinceridade do coração e, claro, o esforço naquilo que nós pudermos fazer. O plano era andar 1 quilômetro, eu andei meio metro, mas foi o que eu consegui. Aí Deus me ajudou a andar o resto, tudo bem. Mas poder confiar num Deus desse e não estar precisando, como Neemias, né, na vida na cidade, Senhor, tu se lembra de mim. Senhor, tu vê aqui meu plano. Se quiser lembrar Deus, lembre. Se quiser falar com Ele todo dia sobre esse seu plano, fale. Não tem problema nenhum. Até pedir oração para os irmãos, mesma coisa, tudo bem, fale. Mas o fato é que Ele sabe e Ele ajuda naquilo que Ele quer. Aí eu fico imaginando o reizão sentado lá no trono dele e diz, lê aí, Safã. Concentrado, olhar franzido, de seriedade, ouvindo. Talvez ele tenha lido Deuteronômio 28, famoso capítulo que fala das bênçãos e das maldições, que Deus reservaria para Israel, bênçãos pela obediência, maldições pela desobediência, mais ou menos paralelo com Levíticos 26. Pode ser que tenha sido passagem lida lá, não sabemos. Aí o rei ouvindo. Aí Safã termina de ler, ansioso por uma atitude do rei. Como é que esse rei vai reagir? Bom, uma opção seria dar de ombros e fazer o quê, Safã? Você vê meu esforço. Estou há 6 anos lutando para limpar Judá e Israel desses postes ídolos. Trabalho, estou com 26 anos, parece que eu tenho 40. Pelo trabalho que eu tive já, as lutas, as pressões e tudo mais. Estou fazendo tudo que está ao meu alcance. Se a lei diz isso, Deus quer aquilo, eu estou fazendo o que eu posso. Ou, opção também, eu presto conta dos meus pecados. Eu sou um ser humano diante de Deus, e cada um vai dar conta de si. Então, eu não posso fazer nada com relação a pecados alheios, e ainda mais pecados de gerações passadas. Não, eu vou reagir aqui com essa leitura que foi feita aqui, eu vou reagir conforme minha situação pessoal. Ou, não, isso aqui foi há 800 anos que essa lei foi dada, Safã. 800 anos, nós estamos distante de Moisés, quase 1000. As coisas mudaram. Nós precisamos fazer uma releitura da lei, reinterpretar. Era outra, não é nem outra geração. Dezenas de gerações passadas, as coisas mudaram demais, o mundo se modernizou muito. Olha o tamanho de Israel. Hoje, com Judá aqui, e o Reino do Norte ali na nossa frente, e as coisas são muito mais complexas, e a Síria ali, e o tal do Nabucodonosor querendo entrar aqui, e o Egito ali, tudo muito mais complexo, mais complicado. E não, acho que a gente deve colocar esta lei que você acabou de ler aí no contexto atual. Está fora do contexto. Outra opção, bom, eu não me preocupo muito, porque tem umas coisas aí pesadas que você acabou de ler. Umas maldições grandes. Mas eu sei que Deus é muito bom. Ou não é? Sim, senhor, seu rei. Deus é muito bom, claro, pois é. Deus é muito bom, e mesmo tendo ameaçado com palavras fortes, mas era uma ameaça, né? Era para afastar o povo de andar tão longe dele. Mas ele não vai permitir coisas tão terríveis com o povo que ele mesmo diz que é o povo dele, e que ama este povo. Não. Eu não posso conceber que Deus, mesmo tendo ameaçado desta forma, que ele vai executar tanta desgraça, conforme você acabou de ler, Safã.
Essas foram 4 formas que eu imaginei que o rei poderia ter agido, ainda teria mais umas 50. Porque nós somos muito férteis em reagir de maneiras erradas, que não tem nada a ver. Vamos lá? Versículo 19 a 21. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquis, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Josias era um homem fiel a Deus, não viria com desculpas ou tirando o corpo de fora, como se diz. Muito pelo contrário, em termos pessoais, rasgou literalmente, isso não é metafórico não, era o costume da época, rasgar as próprias vestes no momento de grande tristeza ou preocupação ou choque ou emoção, uma forma de externar um sentimento profundo. E foi exatamente o que ele fez ali. Rasgou as vestes e dizendo: está muito ruim isso aqui, pelo que está escrito aí, e pelo que o povo tem feito, ao longo de décadas e décadas e décadas, a situação está muito ruim. É interessante que ele não disse, vai se cumprir precisamente assim, ou até arriscou dizer a época e tal, nem aquela opção que eu coloquei, Deus é muito bom, não vai fazer assim não. Então, ele foi sábio. Ele mostrou o seu sentimento de choque, de tristeza, de preocupação, já entrando até muito provavelmente arrependimento no meio disso, pessoal e por causa do povo e tudo mais, mas ele disse, consultem a um profeta do Senhor. Se isso aqui for aplicado por Deus, a situação está muito precária. Nossa, muito interessante a maneira como ele disse, ou como ele agiu. Chocado e prudente. Vamos consultar a quem pode falar por Deus hoje, sobre a palavra de Deus, dele, Deus entregue 800 anos atrás para Moisés. Para nós, né? Para o povo. Então ele queria ouvir essa confirmação. Versículos 22 a 25. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa em Jerusalém. Aqui estava uma legítima profetisa de Deus. Falava diretamente da parte de Deus. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, ou seja, ao rei Josias, assim diz o Senhor, de novo, veja a solenidade, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, quase todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Correto? Não? O que eu fiz? Vocês estão dizendo que não está correto? Não tem a palavra quase, que eu coloquei aqui de propósito para chamar a atenção. Deus dizendo que vai fazer quase tudo. Não! Ele confirma.
Aqui, onde estou? 24. Todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Visto que deixaram e queimaram incenso a outros deuses. O ciúme de Deus é enorme, o zelo de Deus. Para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. É muito aterrorizante ouvir uma ameaça dessa do próprio Deus. Eu não vou dizer nem ameaça, eu vou dizer confirmação, porque a ameaça já tinha sido feita 800 anos antes na lei dele. Ele, confirma. Então a comissão procurou a profetisa Uza, ouviu algo terrível, embora já esperado, ou seja, que Deus iria cumprir tudo que estava escrito no livro que Josias ouvira, e mandaria males sobre a terra. Nunca se deve desprezar ou duvidar das promessas de Deus. Tanto as bênçãos como as ameaças. Ou tanto as coisas agradáveis como as duras e difíceis. Em princípio, todas serão cumpridas. Deus é Deus, poderá haver exceção. A própria palavra tem exceções, porque ele não está amarrado a ninguém, a não ser a ele próprio. Então, do alto da sua soberania, quando ele resolve abrir uma exceção aqui e outra ali, ele abre, porque ele é maior do que a própria lei que ele estabeleceu. Mas eu quero enfatizar isso. Em princípio, tudo o que Deus promete, tanto de maldição quanto de bênçãos, será cumprido. E, obviamente, quando eu falo em exceções ou coisa assim, é tipo o que ele faz com alguém, mandam subir para o céu direto, sem morrer, coisa desse tipo. Mas exceção no céu, de ter alguém lá sem ter tido a sua alma limpa pelo corpo de Cristo e dessa forma santificada, purificada, para ter condições de se apresentar diante do Deus, do Santo, Santo, Santo Deus triuno. Exceção zero. Então, quando eu falo exceções, é dentro de alguns tipos de procedimentos que Deus faz dentro da história humana. Mas, seja como for, aqui não era o caso de exceção de jeito nenhum. Foi algo muito profundo, muito longo, muito demorado, muito ofensivo a Deus. Não. De jeito nenhum. Mesmo que Josias tenha feito aliança com o povo depois, como nós vamos ver, não foi uma demonstração espontânea de quebrantamento da parte das pessoas, não. Foi uma reforma da parte de Josias, em que ele conseguiu levar vários a se arrependerem, sem dúvida, mas não é como a massa dá a entender, conforme vimos hoje pela manhã lá em Êxodo, né? Quando Deus, por Moisés, veio lá no pé do monte, explicando ao povo, vamos fazer tudo isso, nós prometemos que vamos fazer tudo. Pois é. Então, essas reformas assim, o que se vê da massa, dizendo que está arrependida e tal, Deus conhece muito bem. E houve até uma certa coação, nós vamos ver depois, da parte do rei, para que as pessoas se arrependessem ou se entregassem a Deus e coisa desse tipo. Seja como for, não iria haver uma reforma espetacular no coração das pessoas e tal. Não. E mesmo que houvesse, Deus poderia resolver manter exatamente o que ele havia prometido. E mais, a desobediência não era só daquela geração, mas ela vinha há séculos sendo acumulada, como eu já coloquei. Então, o cumprimento das ameaças de Deus estava pendente e um castigo terrível viria. Vou parar aqui, porque é um ponto interessante.
na história que, além do comunicado coletivo que Deus deu a Josias, com relação ao povo, Uda, diga a Josias isso, que o povo vai sofrer e eu vou fazer isso. Então, eram as providências coletivas que Deus ia fazer com o povo. Mas tinha algo que Deus reservou para dizer para o próprio Josias, e é um espetáculo. Essa parte nós vamos deixar para o próximo domingo, se Deus quiser. Uma parte da mensagem que a profetisa Uda tinha para dizer era para o rei. E aí para nós é gostoso, porque a gente se identifica como crente. Diz, eita, poderia ser comigo essa reação de Deus, e o que Deus prometeu aqui a Josias, como ele tratou com Josias. Mas fiquemos aqui, e quanto ao cumprimento terrível das ameaças que viria logo depois sobre Nabucodonosor, isso em primeira instância, porque deveria muito sofrimento ao povo judeu, e ainda virá até Cristo voltar. Mas de imediato mesmo, ali, logo depois de Josias, seria a conquista de Nabucodonosor. Eu vejo aqui duas coisas. Uma, quando você falar de Deus, de Cristo, para aquele que não tem confissão de arrependimento de pecados. Lembra ele isto. Olha, está prometido na Bíblia. Você tem Bíblia em casa? Tenho. Você deve ter algum motivo para ter essa Bíblia em casa. Algum motivo você deve ter. Ganhou da sua avó, comprou, ganhou grátis em alguma loja, sei lá. Você deve ter algum motivo para não ter jogado fora, não ter emprestado, não ter dado, está lá na sua casa. Tá. Pois aquela Bíblia lá, ela tem ameaças muito grandes, meu amigo. Muito grandes, para quem não tem Cristo. Muito grandes. Aí eu não tolero ameaça. Já ouvi gente dizer isso, sabia? Por incrível que pareça. Se alguém quer uma coisa comigo, pode tentar tudo, menos ameaça. Ameaça eu não engulo. Essa você vai engolir. Nem que lhe engasgue, ser burro sufocado. Essa ameaça você vai engolir, seu prepotente. Não vai falar assim com ele, não, com o seu interlocutor. Porque pode ficar... Bom, se for necessário para salvar a alma dele, até seria recomendável. Mas vai que não vai salvar a alma dele, ainda fica mais contra do que era. Peça a sabedoria de Deus para agir. Tem hora de ser duro, tem hora de não ser, tudo bem. Mas ameaça, sim. Não tenha medo de dizer, não é politicamente correto hoje em dia, tudo a gente tem que ter cuidado com o que fala e tal. Então, eu vou dizer que é uma ameaça, palavra horrorosa, essa. Ameaça, não se fala isso não. Mas hoje, fale, experimente, fale. É ameaça, sim. Isso aqui era uma ameaça de Deus sobre Israel, o povo dele. E ele disse, vou cumprir. Sim, não vou abrir mão, não. Cuidado, meu amigo. Então, aqui fica uma maneira de lhe balançar um pouco, e a mim próprio. Para quando falarmos de Cristo para alguém, não termos receio de dizer, tenha muito cuidado. Com relação aos crentes, aos realmente salvos, quem é crente é realmente salvo, de fato, não vai ter mais uma ameaça deste tamanho, em termos de vida eterna. Tudo bem. Mas eu falei hoje de manhã em galardões, eu falei hoje de manhã em níveis no céu. Falei em níveis no inferno. Falei assim, muito rápido, porque se eu dissesse um pouquinho mais do que umas 2 frases, eu estaria inventando. Porque a Bíblia fala muito pouco, mas fala. Então, falei, sim, que o crente deve estar atento para ir para o céu, no melhor lugar que ele puder conseguir lá, às custas de uma dedicação a Deus de coração, de serviço a Deus e desejar ficar no melhor lugar possível. Eu não vejo ninguém casando e dizendo assim, qualquer lugarzinho que eu arranje por aí, mesmo que seja lá na periferia da cidade, eu estou satisfeito. A gente não vê. Tudo bem, se você não conseguir for acabar morando na periferia,
Tudo bem, agradeço a Deus, tem pessoas que moram lá, dignas, tudo bem, mas não miraram isto, com certeza. Pelo menos de uma maneira saudável. A pessoa tenta conseguir o que pode. E tem uma casa ali com um quartinho, aí nasce o menino, aí vai nascer o segundo, ou já está pensando no segundo quarto, mudar, ou fazer ali uma esticadazinha. É natural que nós procuremos um espaço para nós mais agradável. E quando trata-se do céu eterno, onde eu for, fui. Qualquer lugar que eu esteja lá, eu estou satisfeito. Aí vai dar a impressão o quê? Que está desprezando, né? Não, eu estou valorizando muito o céu. Eu sei, mas não é o que está em evidência, não. Está em evidência que você não está valorizando lá. Não junte dinheiro na terra, junto. Junte no céu, não junto. Tudo isso está sendo avisado. Então, eu acho que muito crente vai chegar no céu e vai dizer, mas lá não vai ter lágrimas. Você não vai chorar, eu não sei explicar os detalhes, mas que vai ter níveis no céu, vai. E que lá você vai ter inteligência, vai. E vai ver o tempo que você perdeu, como você foi descuidado, para não dizer irresponsável, com a sua vida, sua alma. Isso pode acontecer. Então preste atenção para as coisas que Deus diz. Ele fala na obra do crente, não fala? Como ouro, prata. Eu acho que ele fala. Madeira. Ele fala. Está lá. Ele não explica o que é, mas diz. Então tem algumas passagens fortes na Bíblia para o crente. E é considerando um crente mesmo. Se for para Hebreus 6, e vai tratar de alguém que pensava que era crente, ou de uma certa forma chegou num certo processo de conversão, mas é um aborto espiritual, aí é bom começar a tremer mesmo. Apavorante esta ideia de você estar incluído em Hebreus 6. Lê. É um Deus maravilhoso, um Deus espetacular, benigno, mas é um Deus apavorante para os que não o temem, para os que não o levam a sério, para os que falam no nome dele de uma maneira vã, que falam em Cristo de uma maneira leviana e se confessam como crentes e não vivem como tais, tentando dar o melhor exemplo que podem dar. O castigo de um pai para um filho pode ser muito duro e sofrido e doloroso. Deus é um pai muito mais poderoso do que o pai mais poderoso desta terra, humanamente falando. E Deus é muito mais santo do que o mais crente dos pais. Deus é muito mais exigente com a própria honra do que o mais honrado pai da terra é. Então, leve esse pai, você que é crente, meu irmão, minha irmã, muito a sério. E veja como é delicioso ter o Deus de Josias. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude no aprendizado destas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.